Oi menina, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Como você viu aí na thumb do vídeo, no vídeo de hoje eu vou contar a história do meu cabelo, né? Como que foi o processo até essa vida de alisada novamente. E é isso, vocês me desculpem o som do ventilador, porque tá muito quente. E assim, tá impossível ficar sem o ventilador ligado. E também, né, a oscilação da luz é porque eu tô gravando com a luz do dia, então às vezes bate um pouco mais de sol, às vezes um pouco menos, mas eu acho que vai dar certo. Então, né, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês aí como que foi o meu processo de alisada pra natural e depois pra alisada novamente, por que que eu passei pela transição, por que que eu alisei, como é que foi esses dois processos pra mim e como é que tá sendo lidar agora com o meu cabelo, né, alisado. Eu posso dizer que numa realidade um pouco diferente, mais velha. Vamos lá que vocês vão entender direitinho o que eu tô querendo dizer, tá bom? Então vamos embora. Eu comecei, assim como muita menina que tem o cabelo crespo, né, muita menina preta e tudo mais, a alisar o meu cabelo muito nova. Eu lembro que eu acho que eu tinha uns 6 para 7 anos quando eu passei alisamento pela primeira vez. E era uma caixinha do netinho. E minha mãe sempre passava no meu cabelo aquele. E depois eu vivia de trança, né? Tipo, ele passava o relaxamento, mas não usava muito chapinha nem nada não. Minha mãe passava muito pra facilitar mesmo o cuidado com o cabelo, porque naquela época a gente não tinha acesso a tantos produtos, nem tanta informação, nem sabia direito como é que cuidava do cabelo, né? Até pouco tempo atrás, até. Então, pra facilitar o cuidado com o cabelo, minha mãe passava aquele... Eu não lembro exatamente como é que era o nome, mas era uma caixinha de relaxante do netinho. E era assim, sempre a cada 3 meses a gente passava de novo pra poder manter o meu cabelo fácil de cuidar. Eu sempre tive muito cabelo e o cabelo cacheado, mais pra crespo. Então, pelo volume, minha mãe já ficava maluca ali. Porque é muito cabelo. Hoje, pra mim cuidar, é muito cabelo. Imagina naquela época, né? Pra minha mãe cuidar, tinha que cuidar dos meus irmãos, aí pentear pra ir pra escola. Eu não julgo isso porque eu acho que era uma coisa da época, né? Meio que todo mundo passou por essa fase aí, mas eu comecei, né, desde nova. E aí depois disso eu fui crescendo, continuei relaxando o meu cabelo e eu lembro que o meu cabelo, ele não tinha um aspecto bonito na época. A gente não sabia direito como cuidava, ele quebrava muito. As condições financeiras também não eram muito boas, né? Então a gente só usava cremes da Scala, Canechon na época, aqueles de potão. Não sabe o que era condicionador, creme pra pentear, não sabia direito, protetor térmico, nunca nem tinha visto. Então assim, era shampoo, seda Palmolive, na época que a gente usava. Acho que eram os mais comuns assim. Shampoo, desses mais baratinhos, e creme de hidratar, que era só Scala, Canechon, esses mais baratinhos também. E o cabelo, gente, gritava por socorro. Se eu achar alguma foto, que eu sei que tem umas fotos, mas eu tô muito feia, eu era bem nova. Mas se eu achar alguma, eu vou colocar, tipo, rapidinho aí, só pra vocês darem uma olhadinha, porque eu tenho muita vergonha dessa época. E outra coisa, né? Naquela época, eu queria muito que o meu cabelo fosse liso. Então, tudo que eu fazia, tudo que eu queria, a expectativa com o meu cabelo, os cuidados com o meu cabelo, não era pra facilitar, não era, tipo, pra nada que não fosse deixar ele mais parecido possível com o cabelo liso. E isso claramente não funcionava, não ia funcionar nunca nessa vida, nem hoje, porque o meu cabelo não é liso, né? Então, acabava que como eu queria muito que o meu cabelo fosse liso, eu sofria muito bullying na escola por causa do meu cabelo, né? Que era diferente, na verdade nem era diferente, porque a maioria das meninas tinha um cabelo parecido com o meu, mas bonito era só quem tinha o cabelo liso. Então eu sofria muito bullying na escola, minha autoestima era muito afetada por causa do cabelo na época. Eu chorava, eu lembro, eu ficava muito triste. E assim, foi um período difícil da minha vida e da minha relação com o cabelo, pra não dizer traumático, sabe? Eu tava sempre mal, meu cabelo nunca agradava, eu tava na adolescência, então o resto do meu corpo também não favorecia, tava em processo de várias mudanças ali, né?
Então, assim, juntava com várias questões e eu tinha um complexo gigantesco. E aí o meu cabelo, como ele não ficava do jeito que eu gostava, a gente meio que... Eu ficava pedindo pra minha mãe estar sempre passando alguma coisa diferente e isso destruía o cabelo. Então, o meu cabelo, ele, tadinho, ele já foi muito, muito judiado. E aí, nesse período, né, de muitos surtos, muita tristeza, tentar ter um cabelo e tal, aí começou em 2012, na época, eu comecei a acompanhar a Raíza Nicásio no YouTube. E aí eu ficava vendo o cabelo dela, que é bem diferente do meu, mas as histórias, né, tudo que ela falava do cabelo e tudo mais. E foi surgindo uma vontade de deixar o meu cabelo natural pra eu ver como era. Porque eu não sabia, não conhecia meu cabelo natural, né? Eu alisei desde os 6, relaxei desde os 6. Então, assim, eu acho que 2012, eu tinha 14 anos. Com 14 anos eu não sabia como que o meu cabelo era. E eu tinha muito essa vontade de saber, de ter uma experiência diferente e tudo mais. Só que eu não tive coragem logo de cara. Eu ficava namorando aquela ideia, eu sempre fui muito assim. Quando eu quero alguma coisa, eu não sou tão impulsiva de querer ir na hora e comprar. Ou querer ir lá e fazer. Geralmente eu sempre fico pensando nos prós e nos contras. E na época eu lembro que eu ficava ponderando, tipo assim, ai, mas se eu fizer vai ter esse benefício, mas eu vou sofrer mais bullying na escola, talvez, o pessoal vai me zoar, o que as pessoas vão achar? E assim, sempre tinham vários fatores, minha autoestima vai ficar mais baixa ainda, eu vou ficar triste, se der errado e tal, não tem como voltar atrás. Foi um processo assim que eu era nova, eu queria muito fazer, mas eu tinha muito medo. Mas igual eu falei, eu sempre fui uma pessoa que pensa muito no que quer fazer, então eu fiquei 2012 inteira pensando, 2013 e uma boa parte de 2014 ali, pensando no que eu queria fazer com o meu cabelo. E aí, eu via cada vez mais vídeo, né, porque começou ali o YouTube a aparecer cada vez mais, eu tinha a Raíza como inspiração, começaram a surgir outras meninas também com o cabelo parecido, falando sobre o assunto e tudo mais, e eu ficava assim, meu Deus, eu acho que eu quero isso. Foi então que em 2015, no final de 2015, eu falei, não, eu vou fazer isso. Eu acho que foi no final mesmo, se eu não me engano, ou do meio pro final, que eu decidi assim, oficialmente, falei, não, vou fazer. E aí foi quando eu tomei definitivamente ali a coragem pra poder pegar o meu cabelo e começar a parar com a química, porque também eu não tinha coragem de cortar logo de cara. Então, assim, eu comecei a transição, na verdade, foi no final de 2014. No final de 2014, eu parei totalmente com a química, e aí eu fiquei 2014 inteiro sem passar nenhuma química, 2015 inteiro sem passar nenhuma química, e em 2016 que eu tomei coragem para cortar o cabelo, ou seja, a minha transição foi com 2 texturas. Eu sofria muito e tudo mais, mas eu prendia, eu fazia vários penteados diferentes. Eu enrolava com ele do jeito que dava pra não parecer que tava tão ruim a raiz, né? E assim foi por muito tempo. Eu preferi passar pela transição assim, porque eu passei por transição numa época onde, na minha cidade pelo menos, né? E assim, eu acho que ainda tava começando essa onda, mas as pessoas ainda não tinham coragem de passar. Tava uma coisa bem no início ali, começando a falar daquilo, começando mais pessoas a passar pela transição. Então foi nessa época, eu peguei bem o início ali da onda de transição capilar. E aí eu deixei, tipo assim, super nova, sofrendo bullying, mas eu falei, vai assim pra lá, e fui. Eu gosto de falar que, tipo, a transição capilar foi uma transição de vida pra mim. Eu não sei se foi porque eu estava passando por um processo de mudança mesmo, de adolescência para a vida adulta, ou se foi a transição porque a minha vida mudou muito depois da transição. No processo da transição, na verdade, né? Eu comecei a ficar mais autoconfiante, eu fiz algumas fotos, eu lembro na época, eu vou colocar alguma delas aí, tipo assim, eu comecei a gostar mais de mim, comecei a gostar mais do meu estilo, encontrar um estilo que eu gostasse. Na época eu comecei a trabalhar também, então comecei a comprar algumas roupas que combinavam comigo, que eu gostava mais, eu fazia estágio, eu lembro muito bem, e eu ganhava tipo pouquinho, era R$400, alguma coisa assim, meio período, e eu já comprava algumas coisinhas pra mim, e eu era muito, muito feliz com aquilo. Então assim, começou esse processo de mudança, e foi mudando muita coisa em mim, eu fui ficando mais autoconfiante, fui ficando com mais
vontade de fazer as coisas, gostar mais de tirar foto, gostar de aparecer na câmera, que foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo também. Então, assim, foi um processo que foi muito além do cabelo pra mim. Foi uma coisa, assim, meio muito doida, pra falar a verdade. Porque é incrível você pensar que uma pessoa pode mudar tanto num período curto de tempo e por causa do cabelo. Assim, às vezes eu penso e eu fico, cara, foi muita mudança mesmo. Porque eu realmente era muito deprimida, eu tinha autoestima muito baixa e as coisas eram bem ruins, na verdade. Meio com problemas psicológicos, enfim. E passar pela transição melhorou muito isso na minha vida. E aí, né, eu fiquei com o cabelo natural, terminei em 2016 ali. No final de 2016, meio pro fim, não lembro exatamente qual foi a data, eu falei, não, eu vou cortar o cabelo. E aí eu peguei eu mesma em casa, tesoura, passei no cabelo, cortei. Aí minha mãe me ajudou na época a cortar, e eu olhei pra aquilo e falei, meu Deus, cortei, tipo... Foi uma sensação, assim, de... Parecia que tava tirando um peso de cima de mim, aquele resto de cabelo, sabe? Vou deixar pra vocês a foto aí dos meus primeiros dias de transição capilar. Eu tenho uma fotinha que eu tirei no dia, assim, falei, nossa, que coisa. Mas meu cabelo tava curto e eu amei, eu comecei a fazer vários penteados, eu comecei a conhecer o meu cabelo. Ao longo do processo de transição, meu cabelo mudou muito. No início ali, quando eu cortei o cabelo, meu cabelo tinha muito, mas muito escabirré, muito mesmo. Ele não formava cacho direito, nada funcionava muito bem nele. Aquilo me deixou meio que no princípio de desespero, no primeiro momento, porque eu queria que ele ficasse cacheado, lindo, perfeito, maravilhoso, mas não ficava. Então, eu tive que aprender a cuidar de um novo cabelo. Acabou que eu fui conhecendo outros produtos, comecei a comprar produtos diferentes, que era específico pro meu tipo de cabelo. Fui conhecer esse mundo aí de beleza, de produtos para cabelo crespo e etc. E aí comecei a comprar os mais baratinhos, mas cuidava com muito carinho do meu cabelo, muita receitinha caseira. Tudo que é receitinha caseira na época, eu fazia no meu cabelo. Era banana, babosa, abacate, azeite de oliva, vinagre, tudo que vocês imaginarem, eu já passei nesse cabelo. Café, passei café no meu cabelo uma vez, que para tirar foi só o Senhor Jesus. Açúcar, ovo, já passei de tudo nesse cabelo mesmo, porque era o que dava pra fazer na época, a receitinha caseira era o que eu tinha condições, não dava pra ficar comprando produto caro, então eu, descascava a receitinha caseira nesse cabelo e super funcionava. Meu cabelo foi crescendo, saudável, eu fui conhecendo o cabelo, ele chegou a ficar do tamanho que ele tá hoje, liso, ele já chegou a ficar cacheado. Eu vou colocar uma foto pra vocês verem, muito cheio, mas grande, sabe? E era enorme, o meu cabelo chegou a ficar desse tamanho, né? Que foi o máximo que eu consegui deixar. E aí depois eu fui pra faculdade, também gostava muito. E foi aí que eu descobri o universo das tranças. Comecei a usar trança e falei, nossa, uma alternativa pra quando eu tiver com preguiça de cuidar do cabelo. E aí comecei a usar trança e não parei mais também, gostava muito, gosto muito de me ver de trança, eu acho que eu fico muito bonita de trança. Então usei trança por muito tempo, comecei a trabalhar com jumbo, né, vender para outras meninas, porque eu tinha uma dificuldade gigantesca de encontrar. E aí, como eu comprava sempre para trançar o meu, as meninas me perguntavam onde eu tinha comprado e etc. Então eu falei, vou começar a vender, e eu comecei a vender aqui na minha cidade, na cidade que eu fazia faculdade. E aí eu fui conhecer mais ainda o universo dos cabelos, né? Não só o jumbo pra trança, mas cabelos orgânicos. Eu só usava trança porque é o que eu mais gostava, né? E o meu cabelo sempre foi muito cheio. Não ficava muito bom colocar outro tipo de cabelo entrelaçado, por exemplo, nele. Lace, não dava pra colocar, é muito cabelo. E aí, mas só que eu conheci muito esse universo, então eu tive várias possibilidades. E eu sempre trocava de cabelo, trocava o penteado, fazia coisas diferentes, colocava trança com cacho, colocava várias formas diferentes de trança, trocava cor. Enfim, já fiz algumas coisas nesse cabelo aqui, sem ser nele mesmo, né? Mas colocava vários cabelos pra poder me sentir melhor. Isso melhorou muito minha autoestima, eu me achava maravilhosa. Só que aí chegou o período de final de faculdade, início de vida de pessoa que trabalha. E aí, no início, eu trabalhava de home office. Eu tava em processo de aprender ainda. Eu era meio que estagiária, não era estagiária, eu era júnior.
E aí eu tava aprendendo, não tinha tantas responsabilidades, assim, não muito grandes. Tava saindo da faculdade, entrando no mercado de trabalho, e aí foi começando a perder o tempo, mas eu ainda tinha tempo. Até que chegou um momento que eu não dava mais conta de cuidar do meu cabelo natural, que foi no início do ano passado. E não é porque eu não queria, é porque ele ficava... Eu comecei a reparar, né, do final do ano, final de 2020 pro início de 2021, que o meu cabelo ficava o dia inteiro preso num coque. Tipo, todos os dias, a semana inteira. Quando eu precisava sair, eu tinha que prender e sair. Tudo que eu ia fazer, ou demorava muito pra arrumar, ou eu tinha que prender o cabelo. E aquilo começou a me voltar aquela sensação de quando eu era adolescente, de cabelo sempre feio, de não me sentir bonita, e aí aquilo me deu uma coisa ruim, sabe? E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Só que eu fiquei um ano pensando no cabelo me incomodando, ou seja, comecei a ponderar, falei, gente, não tô gostando mais do meu cabelo. Eu falei com o José Mauro, que é o meu noivo, várias vezes, tipo, eu tô querendo alisar e tudo mais, e ele ficava, mas se você não gostar... E aí eu comecei a colocar na balança, igual eu fiz da primeira vez. Falei, bom, se eu não gostar, o que eu posso fazer? Quais são as alternativas? Eu já trabalhava com cabelo mesmo, podia colocar trança, podia colocar lace, podia colocar vários outros cabelos diferentes, podia colocar rabo de cavalo, enfim, várias coisas. Mas e se eu gostasse? Eu ia viver feliz com aquilo. Do contrário, era só deixar crescer de novo, passar pela transição novamente. E eu pensava assim, já passei uma vez, se eu passar por duas eu não vou morrer. E aí, menina, foi esse processo de um ano martelando aquilo na cabeça, de tô querendo alisar esse cabelo, tá muito puxado, minha vida tá muito corrida, não tô dando conta. Eu trabalhava o dia inteiro, aí eu estudava, aí tinha a loja, ainda não tava gravando pro YouTube, mas eu tava querendo começar a gravar. Era muita coisa pra me fazer, muita coisa na minha rotina. Eu gosto da minha rotina do jeito que ela é, mas o cabelo não tava conseguindo, a praticidade, né, o cuidado com o cabelo, não tava conseguindo acompanhar a minha vida, o resto da minha vida. Então eu falei, vou ver. E aí eu fiquei um tempo pensando, no final do ano, no final de 2021, pro início de 2021 ali, eu falei, vou fazer. E aí em janeiro foi definitivo, eu falei, eu vou alisar o cabelo. E aí eu falei comprei a progressiva, falei com o José Mauro, falei, amor, compra esse negócio. Aí a gente entrou no site, olhamos, pedi a progressiva, falei com a minha tia. Isso eu já tinha visto um monte de vídeo, tá? De qual progressiva eu ia usar, um monte de coisa. Eu já tava ali pesquisando, estudando e tudo mais. Aí eu falei com a minha tia, falei, marca um horário que eu vou alisar o cabelo. E aí eu alisei o cabelo, tipo assim, e na minha cabeça eu pensava assim, não, pra mim só vale a pena se ficar 100% liso logo de primeira. Não ficou, gente, spoiler, não ficou. Mas o meu cabelo sempre foi muito grosso e tudo mais. E eu queria que ele tivesse ficado liso de primeira antes. Mas depois eu vi que não afetou tanto assim a minha vida, não fez muita diferença. Porque reduziu já o tempo e os cuidados que eu tinha que ter. E aquilo pra mim já tava assim, salvando. Porque olha, meu cabelo tava dando muito trabalho. Aí eu marquei, né, voltando um tiquinho, marquei a progressiva com a minha tia. Fui lá, cheguei no dia, gente, o nervoso batendo ali, ó, no corpo inteiro. Tava me tremendo, me cagando de medo. Mas eu falei, não, agora eu vou fazer. Decidi, vou fazer. E aí, no primeiro dia que eu fiz, assim, a progressiva, eu falei, gostei. E foi uma sensação completamente diferente de ter cortado quando eu fiz a transição. Mas foi uma sensação ainda muito estranha. Porque eu fiquei pensando, gente, já passei por isso. Desisti disso e voltei de novo. Hoje em dia, por exemplo, eu acho que tem muito mais produtos pra você cuidar do seu cabelo alisado. Tanto que, e eu tenho condição também, né, de comprar os produtos. Tanto que eu ficava pensando nisso, tipo, nossa, e se o cabelo não ficar do jeito que eu quero? E aí no final, depois de um tempo, eu fui parando pra pensar, estudando e tudo mais, eu vi que antes o meu cabelo, ele era mal cuidado, ele era feio, porque primeiro eu não tinha condições de comprar produtos que eram bem mais caros, os produtos que eram baratinhos tinha zero qualidade, então
não tratava o cabelo direito, mal dava uma manutenção ou maquiava alguma coisa ali e era isso mesmo. Eu não conhecia tanto de cuidados com o cabelo e tudo mais, era minha mãe que cuidava, então assim, não tinha controle. Eu não conhecia direito o meu cabelo, não conhecia a estrutura dele. E uma coisa principal, assim, eu acho que eu queria que o meu cabelo parecesse um cabelo liso. Gente, se você está pensando em passar alisante, progressiva, qualquer coisa no seu cabelo pra ele parecer com o cabelo liso, você já desiste aí, porque você já vai começar errado nesse ponto. Muita gente fala, ai, nossa, seu cabelo tá artificial. Gente, não tá artificial não, ele tá parecendo que ele é o meu cabelo, que não é liso. E às vezes as pessoas ficam lutando com o cabelo, passando um monte de produto, dá corte químico, porque não aceita essa realidade. O seu cabelo, se for parecido com o meu, que é crespo, ele é crespo, ele não é liso. Você pode passar todos os relaxantes e produtos químicos possíveis dele. Ele não vai parecer um cabelo liso, porque ele não é. Então, eu acho que a transição, até para ter o cabelo alisado hoje, fez diferença na minha vida, porque eu consigo entender como o meu cabelo é. Eu sei como que ele é de baixo aqui. Eu sei qual que é a espessura dele. Eu sei o tanto que é normal ele cair ou não. Eu sei como que eram os cuidados com eles antes, o que ele precisa, o que ele sentia falta, por exemplo. Antes eu tinha medo de passar óleo no cabelo, né? Porque criava-se uma áurea de que passar óleo no cabelo deixava o cabelo feio, que não sei o quê. E aí depois, quando eu tive o cabelo natural, que eu fui ver, o meu cabelo, ele adora óleo. A maioria das pessoas fala, ai, um pouquinho só de óleo, eu besunto esse cabelo de óleo. E ele não fica oleoso, não fica feio. Por quê? Porque o meu cabelo, ele é crespo, ele é mais seco, ele precisa de óleo e ele é assim. Então, assim, eu falo que até pra ter o meu cabelo assim, a transição capilar foi muito importante. Porque hoje, não só de ter mais tecnologia, né? A gente sabe que tem muito mais tecnologia, tem mais produto, é mais acessível, mas eu sei o que fazer pra poder cuidar desse cabelo. Foi uma experiência, assim, muito doida todo esse processo, mas que me fez crescer e aprender muito. E atualmente, como que tá, né, esse processo de cabelo liso agora? Vai completar 1 ano que eu fiz a progressiva, né? Eu fiz no dia 9 de fevereiro e hoje é dia 29 de janeiro que eu tô gravando esse vídeo. Então, assim, vai completar aí os seus 1 ano de cabelo alisado. E foi 1 ano de bastante aprendizado. Eu sei como é que eu tenho que cuidar dele. Eu sei que algumas partes, por exemplo, quebra mais, tem mais sensibilidade, pega mais progressiva, mais fácil, mais difícil. De quanto em quanto tempo eu preciso retocar minha raiz, porque meu cabelo cresce bastante. O tanto que ele cresceu de lá até aqui, que pra mim foi, olha, um crescimento daquele jeitinho. Gostei demais, top. Todos os cuidados que eu tenho, pré-shampoo, eu achava que eu ia só comprar produto barato, não é. Gasto um dinheirinho com produto, mas eu gasto menos quantidade. Enfim, os produtos que o cabelo gosta, o que não gosta, lavo com muito mais frequência do que eu lavava antes. E se eu deixar de lavar, o meu cabelo quebra, cai, uma merda. Eu tô aprendendo a cuidar dele agora, né? 1 ano, eu acho que já aprendi bastante coisa, mas é um outro cabelo. Eu tô toda suada, então, coitado, ele tá gritando aqui. Mas, olha, ele tá pretinho, ele tá hidratado, tô precisando cortar as pontinhas? Estou. Tô falando isso, tem uma vida? Também tô. Mas eu vou cortar as pontinhas dele, não tenho medo de cortar. Ele tá crescendo bastante. Aqui em cima eu tô cheia de cabelinho novo e na frente também, muito cabelinho novo. Tô usando tônico, tomando vitamina pra poder fortalecer ele, pra ele continuar crescendo, né? Porque eu quero que ele fique bem grandão esse ano. Então, assim, foi um processo de mudança interna, muita aceitação do que é o meu cabelo de verdade. E não ficar brigando com ele pra ele ser o que ele não é, coitado, porque ele não tem obrigação nenhuma. E também uma mudança de maturidade e uma mudança financeira. Tudo isso cooperou pro meu cabelo chegar no nível que ele tá hoje, eu passar por esse processo de alisar e lidar bem com isso. Eu não falo que nunca mais eu vou deixar ele natural, porque eu não sei, vai que eu surto de novo, vai que eu passo por um outro processo e queiro deixar ele natural de novo. E assim, pra mim não é problema nenhum, o cabelo tá aí, ele cresce. Se eu deixar ele natural, ele vai crescer, vai ficar todo natural de novo, não tem problema. Então é isso,
Eu espero que tenha sido uma inspiração pra vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me pergunte aqui nos comentários. Qualquer coisa sobre a história, se estiver pensando em alisar, quiser um conselho também, me pergunta aqui que eu compartilho com vocês. Foi um caminho longo pra chegar até aqui, mas foi muito gostoso, aprendi um monte de coisa nesse processo aí, abri uma loja, foi bem legal. Então é isso, dá um like aí se você gostou desse vídeo e se inscreve no canal, acompanhe os outros vídeos pra você ver de rotina, de cuidado, como que eu tô cuidando do meu cabelo e tudo mais, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo!